Boa noite a todos. Estamos com muita alegria, novamente, iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7, Utilidade providencial da fortuna. Mas antes de começarmos nosso estudo, vamos fazer uma prece para abençoar esse nosso momento. Vamos interiorizar nosso pensamento, nosso sentimento. Vamos nos colocar numa situação de contato com o eu interior, com aquela nossa parte essencial que nós sabemos contatar, principalmente nos momentos que nós estamos com perigo. Então vamos aproveitar agora que não há perigo e encontrar esse lugar, e vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo ao Criador pela nossa vida, agradecendo ao Criador por esse momento que nós estamos podendo desfrutar, de poder estudar, de poder compreender um pouco mais o que Jesus quis deixar para nós desde há 2000 anos atrás. Mas vamos agradecer muito mais, que nós temos que agradecer pela vida, pela saúde, por nós podermos nos movimentar, por nós podermos mastigar, por podermos tomar água, por podermos acender um fogo, cozinhar um ovo, cozinhar, andar, falar, encontrar amigos, ver, enxergar e tantas bênçãos que nós temos. Então pensar um pouquinho em quantas e quantas bênçãos nós temos durante o dia e agradecendo profundamente. Vamos pedir ao Pai nos ajudar nesse momento para que nós possamos compreender mais profundamente o que nosso mestre quis deixar para nós, para a gente entender 2000 anos depois do que ele falou. E assim, então, iniciamos esse estudo. Então, voltando, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 7, Utilidade providencial da fortuna. O texto diz o seguinte: se a riqueza houvesse de ser o obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia pensar, a partir de certas palavras de Jesus, segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a distribui, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos? Pensamento este que repugna a razão. Ele continua dizendo que a riqueza é uma prova muito difícil, que é uma prova até mais difícil que a miséria. Por quê? Porque a riqueza faz um pouco a gente se esquecer de Deus, né? Pelas tentações que ela pode provocar, pela possibilidade da gente ficar mais ligado ao mundo material e esquecer muito facilmente o mundo espiritual, né? Mas, por ser uma prova difícil, não significa que seja uma prova impossível. Ao contrário, pode ser um muito poderoso meio de salvação para quem detém a riqueza. Por quê? Vamos ver. Por meio da riqueza, a riqueza pode ser um meio, na verdade, de poder ajudar muitas pessoas em muitas situações, ajudando pessoas a sair, mas desde que, né, se a pessoa que detém a riqueza e quer ajudar outras pessoas, precisa, antes de tudo, que essa pessoa consiga sair do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Quando isso acontece? Porque quando a gente está muito fechado no egoísmo, no orgulho, na vaidade, a gente não enxerga nada além de si mesmo. O egoísta é aquele egocentrado, né? O centro do mundo sou eu mesma. Então, quando eu sou o centro do mundo, eu não consigo enxergar
as outras pessoas. As pessoas existem para me servir, né? Na verdade. Então, essa é a grande jogada, esse é o grande obstáculo que a gente tem que superar, né? Então, se uma pessoa consegue enxergar o outro, olhar para outras pessoas que estão precisando, então, sim, para poder praticar a caridade, seria isso, né? A pessoa primeiro precisa sair de si mesmo, precisa sair do seu egoísmo para poder ir atrás do outro, para poder ajudar. E no texto ele fala, em seguida aqui, do jovem, aqui um jovem rico que foi atrás de Jesus e interrogou Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus responde: desfazei-te de todos vossos bens e segue-me. E o jovem ficou na dúvida, ficou, né, assim, será que vou, será que não vou? E acabou não indo, né? Mas essa passagem dá muito que pensar, né? E o que o texto do Evangelho aqui nos diz é que não é a riqueza em si, não é os bens materiais em si. O que prende o homem na terra com a riqueza, o que a riqueza faz prender o homem na terra, é o apego que a pessoa possa ter com ela, né? Então, quer dizer, se com isso eu posso satisfazer todos os meus desejos, essa coisa assim, esse apego, isso é que é o complicado da história. Porque, vamos raciocinar um pouquinho, né? Nós temos aqui na Terra muito essa ideia de que é passado muito até pela religião, não é bem pela religião, mas principalmente pelos poderosos, pelas pessoas que querem deter o poder sobre a vida das outras pessoas, de que é bonito ser pobre, de que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então tem muito essa evocação de que ser pobre é bom, é bonito, isso nos leva ao céu. Cada um de vocês já analisaram a natureza? Analisaram a vida? Quando a gente pega uma semente de mamão, vamos pegar um pé de mamão, a gente pega uma semente de mamão e põe na terra, cobre, põe adubo, põe água e espera. Dali a 6 meses, 1 ano no máximo, essa semente se transformou num pé de mamão e ele vai produzir no primeiro ano uns 4 ou 5 mamões, 3 mamões que seja. Vocês já abriram uma mamão e vê a quantidade de semente que tem lá dentro? Cada uma dessas frutas vai ter no mínimo 1 milhão de sementes lá dentro, né? Então, uma semente que a gente pôs na terra, ela volta em 3 frutos, 3 milhões de sementes. No ano seguinte, ele vai produzir 6, e vai produzir durante 6 ou 7 anos. Milhões de sementes por ano. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é que a regra ou a lei da natureza é a abundância. Na natureza, uma semente que você põe na terra, ela devolve milhões de sementes. Observe a areia na praia, a quantidade de grãos de areia que existe. Observe os pássaros no céu. Observe os insetos, principalmente agora no verão, o que tem de insetos. Vocês já viram um pé de manga, né? Como dá manga, um pé de acerola, como dá acerola. Qualquer fruta que a gente observa, né? Então, a regra na natureza é a abundância. Puxa vida, né? Se na natureza existe essa abundância enorme, por que a escassez é só na conta bancária minha, né? Por que é só com os meus problemas é que fica tendo escassez? Isso não é a regra, né? Se a gente for muito assim a fundo, a gente vai ver que houve uma época no início do capitalismo que era importante que as pessoas, para algumas poucas pessoas terem
acesso aos bens materiais, precisava que alguns não quisessem. Então, meio que foi feito a cabeça das pessoas, pela propaganda, essa coisa assim, para que as pessoas acreditassem nisso, né? Bom, mas onde o que eu quero chegar com esse exemplo? É que assim, quando a gente pensa na abundância, quando eu quero empreender alguma coisa e eu tenho coragem de empreender, mesmo que eu não tenha ainda os recursos totais, eu estou trabalhando na confiança em Deus. Eu estou trabalhando na confiança na natureza. A natureza é abundante. Se eu plantar uma semente de mamão, eu vou ter milhões de sementes. Então, se eu plantar um empreendimento meu, se eu começar uma coisa, um trabalho, um empreendimento, alguma coisa, eu tenho que entrar com essa certeza da abundância do universo. E na abundância do universo, o que está por trás disso é a confiança em Deus. Né? O que é o contrário, voltando à parábola do jovem rico, quando ele não segue Jesus porque ele não consegue se desapegar dos bens materiais, que é mais ou menos um pouco de ganância, né? Que é o quê? É não confiar na providência divina. Quando uma pessoa que tem ideia de escassez, não vai dar, eu não vou nem começar um negócio novo porque vai dar errado, não vai dar, é porque a pessoa não tem ainda a confiança absoluta de que Deus ama verdadeiramente a cada um de nós. E que o pai quer a felicidade do filho. Qual pai que não fica alegre, feliz, quando vê um filho realizado? Tem uma outra parábola que Jesus fala, como que é? Vocês que não são tão evoluídos, se um filho te pede um peixe, você não vai dar uma pedra, não é? Quanto mais Deus, que é muito mais amoroso do que nós que estamos aqui na Terra, com quanta alegria Ele não vai nos dar aquilo que nós queremos ter. E se a gente pensar profundamente, nós vamos ver que nós temos sim tudo aquilo que nós queremos, porque Deus é da lei, o universo nos deu, o Criador nos deu o livre arbítrio. E o universo realiza através de nós aquilo que nós pensamos. Se eu ficar pensando que, puxa vida, eu quero começar um negócio, mas eu já sei que não vai dar certo. Não vai dar certo porque, nossa, tem tanto problema pela frente, pode furar o pneu, pode fazer isso, pronto, acabou. Não, pode fazer o que você quiser, que não vai dar certo, não é? Porque o universo tem isso. O universo traz para nós aquilo que nós pensamos, o que nós colocamos no universo, como se fosse um grande espelho. Ele devolve aquilo que nós colocamos no universo. Então, se uma pessoa, ao contrário, fala, eu vou começar, eu sei, pode ser que eu vou ter muitos obstáculos a serem superados, mas com a ajuda do Criador, com a ajuda de Deus, vão aparecer em cada momento, vai aparecer a solução e eu vou conseguir vencer esses obstáculos. Pronto, está feito. Vai dar certo. Porque o universo traz para nós de volta aquilo que nós colocamos no universo. Então, se nós temos dúvidas, nós vamos recolher dúvidas. Se nós temos medo que a coisa vai dar certo, nós vamos recolher a coisa que não vai dar certo. Então, na verdade, Deus já deu para nós o instrumento de realizar todos os nossos desejos. Se nós, ao invés de começarmos a julgar as situações, julgar as outras pessoas, as coisas assim, nós começarmos simplesmente a prestar atenção no que nós temos para agradecer, se nós prestarmos atenção na gratidão que nós devemos em cada momento, vai voltar para nós mais e mais e mais motivos para a gente agradecer. E assim funciona a lei do livre-arbítrio. Nós somos livres para pensarmos e falarmos e cultivarmos o que quisermos, mas obrigatoriamente nós vamos colher aquilo que nós pensamos, falamos e executamos.
É incrível essa lei, né? Então assim, é complicado, não é simples, não. Eu vou falar por mim, já ando tentando fazer isso há bastante tempo. É complicado nós prestar atenção nos nossos pensamentos. Na palestra anterior, de segunda-feira, a Silvia falou do orai e vigiai. Não sei se vocês lembraram, mas ela fala isso, do orai e vigiai, de prestar atenção em cada momento, de estar presente no momento, estar presente aonde o corpo está. Pensar naquilo que eu estou fazendo no momento, né? Ela dá o exemplo de escovar os dentes pela manhã, prestar atenção naquilo que eu estou executando no momento. E quando a gente consegue fazer isso, que não é fácil, né? Vou adiantando, nós conseguimos entrar num estado de gratidão. E quando nós entramos no estado de gratidão, nós imprimimos no universo uma vibração. E essa vibração volta para nós, né? Eu tenho a impressão que é esse pensamento que Jesus quis dizer para o jovem que não quis abandonar a riqueza para poder acompanhar Jesus, né? Que era para ele confiar, simplesmente confiar, entrar na gratidão. Só repetindo, resumindo tudo que eu falei até agora, o raciocínio. Se eu começar a reclamar, hoje eu não vou fazer porque eu tô com uma dor não sei aonde, no dedão, amanhã o trânsito vai estar ruim, pode ter certeza que amanhã o trânsito vai estar ruim, que a minha dor vai aumentar, porque tudo aquilo que eu falo e executo e penso é o que eu tô colocando no universo. E se ao contrário, cada vez mais eu estiver agradecendo pelo momento presente, pelas coisas que eu tenho no momento presente, amanhã eu vou ter muito mais razões, muito mais motivos para agradecer mais ainda. Por quê? A vida vai devolver para nós aquilo que eu estou colocando nela. Essa é o macete, vamos chamar assim, do livre-arbítrio, né? Eu sou livre para pensar. Então eu tenho que ter responsabilidade no instrumento que eu tenho para pensar. Voltando, né, levando esse raciocínio para a questão da riqueza, eu acho, né, que pode ter sido isso que Jesus falou para o jovem, né, que ele fala, desfazei-te de todos os seus bens e segue-me. Mas era no sentido de, não é desfazer da riqueza material, mas do apego aos bens materiais, achando que os bens materiais é que vão me dar, sei lá, o conforto, essa coisa assim. Mas não é isso, mas é a confiança no Criador. E a confiança no Criador passa pelo meu pensamento. Se eu tiver um pensamento alinhado com as leis divinas, eu não preciso ter medo. Porque se eu tiver um pensamento alinhado com a gratidão, eu vou ter cada vez mais motivos para agradecer. Eu acho que Jesus meio que foi mexer, entendimento meu, tá? Não tá no livro isso. Mas eu acho que essa é a chave, né? Então, o desapego aos bens materiais vai dar para nós a liberdade e a confiança, né? E aí, então, sim, veja, por isso a riqueza pode ser uma prova, e uma prova até perigosa, né? Mas também, aqui voltando ao texto, o texto também fala que a riqueza é também um elemento de progresso, né? Não apenas um progresso material, mas também um progresso intelectual. Porque assim, vamos ver, o ser humano precisa desenvolver a riqueza, nem que seja a riqueza própria, para a riqueza material, né? Primeiramente para sua sobrevivência. Além de desenvolver a riqueza material para
própria sobrevivência e também para o nosso desenvolvimento, nós também vivemos num mundo globalizado, num mundo onde temos outros irmãos, outras pessoas, e aí nós também estamos aqui trabalhando, né, o nosso desapego ao ego. Então nós temos também como missão durante, não é missão, mas como trabalho, né, durante a nossa estada aqui na Terra, desenvolvendo desenvolvendo o desapego ao ego, né, saindo do egoísmo, também trabalhar para o progresso material do todo o globo. A gente tem que pensar, por exemplo, nessa população que está crescendo, ter mais cultivos, buscar alimentar a população inteira, aumentar a produção. Além de aumentar a produção, também melhorar a relação entre os povos, né? Por exemplo, no comércio de alimentos. Eu vou falar de mim, né? Eu fiz agronomia e quando eu entrei na escola de agronomia, para aumentar a produção de alimentos para diminuir a fome no mundo. E depois de muitos anos trabalhando com isso, que eu descobri que não é assim que funciona, né? Porque alimento é uma arma de guerra. Bem recentemente, lá naquele povo lá, eu não lembro o nome agora, de um grupo que não deixava, que tinha um grupo, acho que na Síria, que a ONU mandava alimentos e esse grupo interceptava os alimentos para que o alimento não chegasse em quem tinha que chegar, né? Então, quer dizer, o alimento é uma arma de guerra. E é assim, né? Aumenta o preço, essas coisas. Então, assim, produzir alimento não é necessariamente aumentar a produção, não é necessariamente alimentar a população, porque por causa dessas relações entre os povos. Então, por isso que eu estou falando aqui. Trabalhar para que o globo, e nós todos possamos evoluir junto, aumentar a produção, também passa por melhorar a relação entre os povos, né? Por exemplo, para melhorar o comércio de alimentos, diminuir impostos, essas coisas, para que os preços fiquem mais baixos. Para isso, para melhorar a relação entre os povos, precisa que haja uma melhora nas comunicações, seja na parte material, que seria tecnologia, melhorar, por exemplo, telefone, internet, meios materiais de melhorar a tecnologia, como também melhorar as conversas em si, né? O desenvolvimento social, o desenvolvimento do entendimento entre as pessoas, né? Melhorar a facilidade de convívio, né? Então, o homem teve, até o progresso que nós tivemos até agora, nós, né, humanos, nós tivemos que procurar novos materiais para a própria sobrevivência. E, para procurar novos materiais, foi necessário desenvolver a ciência. Foi necessário desenvolver meios para executar ou encontrar esses novos materiais, desenvolvimento desses novos materiais. Ou seja, a necessidade que fez criar a riqueza e acabou com isso desenvolvendo uma ciência, desenvolvendo tecnologias e com isso, né, através desses desenvolvimentos, foi possível então desenvolver a inteligência de nós humanos, né? Então, primeiro, para a satisfação das necessidades e segundo, desenvolvendo a inteligência para comprar necessidades materiais, mas também desenvolvendo a inteligência para compreender as grandes verdades, como agora, por exemplo, estudar esse capítulo aqui, né? Eu vou ler de novo o que no Evangelho está escrito. A atividade necessária para essas grandes obras aumentou e desenvolveu a inteligência do homem. Esta inteligência que se concentra, antes de tudo, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes empreendimentos, nem atividade, nem estímulo e nem pesquisas. É, pois, com toda razão, que ela é considerada como um elemento de progresso.
Então, tirando essa ideia de que a riqueza pode ser uma prova que faça a gente errar, né? Ao contrário, a riqueza é exatamente um elemento de progresso. E agora, palavras minhas, não são do livro. Eu acho, que Deus, como Pai, Ele quer que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus falou isso. E eu acho que abundância em todos os sentidos, no sentido material, no sentido amoroso, no sentido social, no sentido inteligência, no sentido conquistas, no sentido de alegria, no sentido de amorosidade e de caridade. É isso. Então, assim, essa é a minha interpretação sobre essa passagem do Evangelho. E para finalizar nosso estudo de hoje, vamos terminar com uma prece, nos preparando primeiro para a prece, elevando o nosso pensamento, elevando nossos corações ao Criador, que nos permite a vida e nos permite toda essa grande vivência que nós temos, que permite que nós tenhamos muitos problemas e consigamos superar cada um deles, o que é uma grande conquista. Vamos elevar nosso pensamento a nosso amado irmão Gabriel, que tanta proteção, tanto cuidado tem conosco. A gente não percebe, né? A gente não percebe a quantidade de ajuda, de proteção, de cuidado que nós temos, abençoando essa casa que nos acolhe. Nós podemos entrar como na casa do nosso Pai, agradecendo ao irmão Gabriel e a toda a sua equipe, encarnados e desencarnados, que neste momento estão nos ajudando, mesmo que a gente não enxergue, que a gente não vê com os olhos, não possa ver com os olhos físicos, mas que estão do nosso lado, que estão nos ajudando, amparando, preparando, intuindo, dando ideias para nós, dando força, coragem, amparando em todos os sentidos, enfim. E vamos elevar um pensamento ao nosso Mestre Jesus, que nos disse que o fardo dele é leve e que nós podemos pedir para ele o que nós quisermos pedir, que para ele o fardo é leve, agradecendo e pedindo sua ajuda para cada momento da nossa vida. E agradecendo pelo ensinamento, por esse momento de reflexão, por esse momento de entender mais profundamente o que ele está nos dizendo. Por quê? Com essa compreensão, com esse entendimento, nós possamos caminhar mais rapidamente em direção ao reino dos céus, que é o que ele veio convidar a cada um de nós para no reino dos céus, para nós termos paz e felicidade. Agradecemos, Senhor, por esse momento e pedimos que cuida de cada um de nós, das nossas casas, e que nós possamos ter uma semana de paz, de alegria, para nós, nossa família e para todas as pessoas que nós encontrarmos, que nós possamos irradiar a sua paz. Que assim seja.